Eu me identifico totalmente, assim, com essa geração, mas eu achei bom esse conceito de gerações 80, né, porque isso era uma coisa que a gente sempre falava, mas os críticos, às vezes, da época já vinham com uma leitura pronta. Eles tinham muito essa leitura de que a geração 80 tinha uma postura, assim, de ficar contra a geração anterior, a geração 70, né, mais conceitualizada, mais política, e que a geração 80 tinha uma busca assim pelo prazer, pelo hedonismo, né? E a gente falava não, pelo contrário, a gente se identifica muito com esses artistas dos anos 70 e a gente quer fazer uma coisa parecida com o que eles fazem, só que acrescida de questões visuais, né, de pintura ou de outras coisas que a gente gostava de fazer. Eu, quando era criança, gostava muito de desenhar e gostava de os brinquedos, construir os brinquedos, né? Antigamente não existiam muitos brinquedos para as crianças, era mais comum as crianças fazerem os brinquedos. Eu gostava muito de fazer. Eu tinha um avô que tinha uma pequena marcenaria assim no fundo da casa, um barracão, né? E ele, nesse lugar, ele construía as coisas e eu, um pouco influenciado por ele, assim, gostava de construir também coisas. E eu gostava também de desenhar. Então, eu fui percebendo depois, quando eu fui entrando na adolescência, que eu poderia pintar, que existia essa profissão de pintor, que eu não conhecia, né? E também depois eu fui vendo que os pintores também, eles não são só pintores, eles fazem esculturas, instalações, né? São artistas plásticos, lidam com as formas, né? E eu fui percebendo que era isso que eu gostava. Eu tentei até fazer, trabalhar com outras coisas e entrar em outras faculdades de arquitetura ou trabalhar com publicidade, porque eu achava que seria melhor para ganhar dinheiro trabalhar com publicidade, outras coisas. Mas quando eu fui trabalhar, eu não me adaptei, porque era muito estranho o ambiente das agências e então eu fui vendo que o dia a dia da profissão de artista plástico era o que eu gostava mais. E quando eu fiz a graduação na FAAP em artes plásticas, eu me encontrei assim, era o que eu mais gostava de fazer. Quando eu penso nos anos 80, eu penso. A primeira parte eu ainda estava na faculdade, a segunda, em 85, eu já tinha acabado, né, a faculdade, e já comecei a dar aula na mesma faculdade. Dar aula também foi uma coisa que eu me encontrei muito, achei muito natural para mim dar aula. Desde a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, tinha os alunos, assim, eu me senti num papel natural, assim, de estar ali na frente dos alunos, conversando, né? Eu sempre me adaptei bem. E então, eu penso na primeira parte, nessa parte da faculdade, a FAP, no começo dos anos 80, era uma coisa de muita efervescência. Tinham muitos alunos de artes plásticas e muitos artistas passaram por ali. A FAP acabou ficando um centro, né, de formação e divulgação de arte. Tinha uns professores artistas, né, muito importantes na época, e os alunos também, a grande maioria acabou se tornando os artistas que estão até hoje aqui em São Paulo, né? E ao mesmo tempo também tinha um estilo assim na FAP, né? Tinha uma questão assim da arte conceitual que estava acabando, arte conceitual política, né? Como a gente tinha nos anos 70, começo dos 80. E ao mesmo tempo a gente gostava muito de pintar e de fazer os trabalhos visuais. Então a gente juntou um pouco, é um estilo da FAP, né? Eu acho que a gente pode até pensar numa questão de estilo mesmo, de movimento artístico assim na FAP, que era de você juntar a visualidade com a parte mais conceitualizada e política, né? Então os artistas que passaram por lá têm essa característica até hoje. Diferente dos artistas dos anos 80 do Rio, que tinham outra história, assim, né? São coisas diferentes. Então eu lembro dessa efervescência com muitos artistas nas salas e já expondo, e os professores também faziam isso, eles convidavam os alunos para expor junto com eles, né? E era uma coisa muito efervescente. Minha lembrança é de muita efervescência na faculdade e depois muita efervescência no final dos anos 80 nas galerias e museus, todos os lugares querendo expor artista jovem. Então era um momento assim de muita vitalidade, né? As exposições ficavam lotadas. Quando tinha vernissagem, na frente da galeria ficava tanta gente que os carros nem passavam pela rua.
o público também foi ficando muito interessado nas exposições e tudo. Uma coisa que hoje em dia ficou bem diferente, assim, é bem menor, né, o interesse, mas na época era uma coisa, tinha muita gente em todo lugar, isso que eu lembro. A obra é essa daqui, ó. Essa câmera de vídeo, escrito TV Cultura, e ela fica num tripé. A obra é uma escultura, ela é de 87, eu acho, e ela estava na Bienal de 87. Era uma instalação só de esculturas. Tinha umas figuras, uns homens e mulheres, umas figuras. É dessa época que eu estava fazendo só esculturas. E dos lados tinha um tripé com uma câmera de vídeo, e do outro lado um tripé com uma câmera de fotografia. Era uma parte de uma instalação que estava na Bienal. Ela tinha essa linguagem assim que era de ter esses homens e mulheres fazendo algumas coisas mais subjetivas assim. E eu acreditava que esse conjunto de coisas mais subjetivas daria uma artisticidade assim para o conjunto. Então, são coisas ambíguas assim que eu estava buscando e que ainda busco até hoje, né? Essa ambiguidade assim da arte é o que me interessa. Então, não existe um motivo específico, né? Existem muitos motivos misturados. Assim, por que TV Cultura? Porque ela estava sempre presente, assim, toda vez. Era uma coisa autobiográfica, assim, né? Porque desde a primeira exposição, a TV Cultura sempre cobria, fazia reportagens. Eu assistia muito a TV Cultura. Então, eram coisas, assim, desse tipo. Nos dias de hoje, eu acho que se encaixam nessa mesma linguagem que a gente começou a trabalhar e a gente continua trabalhando até hoje nessa mesma linguagem. Se encaixa, sim, trazendo essa contribuição desse jeito de trabalhar, mas hoje em dia você tem outras contribuições das outras gerações, né, que vieram depois. Cada geração traz a sua contribuição, assim, né? Cada um põe um tijolinho na construção ali, né? E no final a gente tem uma grande construção que é a arte brasileira.